Olá, boa noite. Corrupção, desemprego, filas nos postos de saúde e insegurança. Os problemas são de todos, mas poucos arregaçam as mangas. Será que a gente pode fazer alguma coisa? É esse o motivo que leva muita gente a sonhar com uma carreira política. Mas do sonho à prática há um enorme caminho. E a convidada de hoje, do Band Entrevista, decidiu percorrê-lo e foi fazer até um curso de formação de novos líderes. Eu converso agora com a jornalista Priscila Chamas. Boa noite, Priscila. Boa noite. Seja muito bem-vinda ao Band Entrevista. Muito obrigada. Bom, eu, como jornalista, não posso fugir dessa pergunta. O que te levou dessa cadeira para essa aí? Então, a minha vida inteira, eu nunca me interessei muito por política, nunca quis participar muito. Assim, eu não fui o tipo de pessoa, de aluna que fazia parte de Grêmio, de DCE, de DA. Nunca militei politicamente. Não era a típica líder estudantil? Não, nunca fui. Nunca me interessei muito por isso. Quando eu me tornei jornalista, eu comecei a cobrir política. E justamente por estar cobrindo política, por conhecer os bastidores, né, do jogo político, eu fiquei um pouco enojada. Eu fiquei ainda mais distante ainda da política. Porque eu fiz, olha, isso aí é muito sujo para mim. Não vou entrar nisso porque... Enfim, né, eu sempre mantive uma distância segura da política. Só que com o tempo, né, começando lá para 2014, 2015, teve a crise do governo Dilma, né, a crise política, começou a polarização, as pessoas passaram a discutir mais política. E eu percebi que eu era parte do problema. A política no Brasil chegou nesse ponto justamente porque as pessoas de bem, as pessoas normais, deixaram... afastam, né? A cargo dos políticos profissionais, né, das pessoas que ganham com a política. E aí eu comecei a pensar em participar mais, a me interessar mais, a estudar mais os problemas. E aí acabei participando de grupos, né, de discussão política, me filiei primeiramente ao partido, ao PSL, depois, agora eu estou no Novo. E aí eu decidi disputar uma eleição, em 2016. Me diga uma coisa, você acha, antes da gente ir para essa sua primeira experiência aí nas urnas, você acha que as pessoas ainda concebem a política só como política partidária? Elas não percebem que a gente faz política o tempo todos inteiro. Os dias? Sim, quando a gente fala em política, todo mundo, a maioria das pessoas associa logo a política partidária, partido político, mas a gente é político, a gente está fazendo política o tempo inteiro. Sim. Bom, aí a tua primeira experiência foi quando você concorreu à Câmara Municipal aqui em Salvador. A Câmara Municipal em Salvador. Como é que foi essa experiência? Prós e contras. Vamos começar pela parte boa. O que foi de bacana dessa experiência? Olha, foi interessante, assim, você sair na rua, conversar com as pessoas, entender né, os problemas que as pessoas passavam, o que elas esperavam dos políticos. Assim, muita gente, eu conversava, eu e meus apoiadores, a gente saía, conversava, estavam totalmente descrentes, não vou votar em ninguém, político é tudo igual. E no final da conversa, gostei de você, vou fazer campanha, você é novidade, é disso que a gente está precisando. Então, isso foi muito positivo, esse contato mais direto com as pessoas. Tá. E o lado B? O lado ruim, o lado ruim é grande. Muito difícil para uma pessoa que não faz parte da política tradicional disputar um cargo político. O sistema é todo desenhado para a gente não conseguir entrar. Por exemplo, Priscila? É tudo muito burocrático, né? As leis são muito minuciosas. E assim, tem pessoas que não seguem as leis e nada acontece com elas. E você que é novato, você não vai se arriscar a não seguir as leis porque você sabe que com você pode acontecer. Então, assim, eu disputei com gente que comprava voto, com gente que fazia caixa 2, com gente que trocava voto por emenda parlamentar. Então, assim, você disputar é muito desigual a disputa. Uma pessoa que nunca teve nada com política, nem conhece direito o jogo político, de repente ser jogada nesse mundo, disputar com essas pessoas que jogam sujo, é uma disputa muito desigual. Sim. E até porque eu não entendia muito bem como fazer, eu fui aprendendo na prática, as pessoas que me ajudavam eram voluntárias. O que você não sabia? Porque imagino que os nossos telespectadores, os que sonham com a vida política, ou os que até estão iniciando mesmo, têm muitas dificuldades. Quais eram essas do dia a dia? Muita dificuldade. Assim, coisas que você não imagina que acontece. Por exemplo, para você fazer uma campanha política, você é obrigado a abrir 2 contas no banco. Um para recurso de público, outro para recurso privado. Uma dessas contas tem que ser obrigatoriamente no banco público. E aí eu fui abrir essa conta, eu perdi uma semana nisso porque o pessoal do banco não tinha a menor ideia de como fazia isso. Nossa. E tentavam me empurrar de qualquer forma para uma outra agência, tipo, se livrar do problema. E eu precisava abrir a conta e tive que lidar com essa
com essa má vontade, digamos assim. Não, e o entrave que a gente nem considera. Muitos entraves, né? E o corpo a corpo com os eleitores? Porque imagino também que muita gente, embora, por exemplo, você tem uma formação em comunicação, temos uma formação, mas não significa que a gente não seja tímida, que não tenha uma timidez na abordagem do eleitor. Como é que é isso? Para mim foi difícil, porque eu sou muito tímida. Eu, na escola, eu era aquela que segurava o cartaz nas apresentações. Eu nunca fui a que falava, que explicava o assunto. Quando eu falei para minha família que eu ia sair, para meus amigos, pessoas mais próximas, as pessoas, como assim, você vai ser política? Como assim? As pessoas meio que se assustaram. Então, isso foi uma barreira a ser vencida. E como é que você superou, Priscila? Tem jeito? Não tem, então vai lá e faz. Entendi. Foi um exercício pessoal mesmo, de convencimento. Tanto de conversar com as pessoas, quanto de falar em público. Era uma coisa que eu tinha pavor, sempre tive. Você chegou a fazer algum curso? Da primeira vez, não. Agora eu estou começando a fazer. Tá. Justamente... Mas de oratória lá atrás, não? Não, lá atrás não. Foi na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Você mencionou agora há pouco uma parte bem suja desse jogo, que é a compra de votos, a troca por emendas parlamentares, enfim. Quando a gente está aqui desse lado, como jornalista, e a gente faz reportagens apontando isso, os políticos rapidamente se defendem, a prova é sempre muito difícil, é o eleitor dizendo, né, me deu um chinelo e ficou de me dar o segundo depois da eleição, uma coisa quase caricata. É assim? E assim, é uma coisa que todo mundo que participa diretamente da política, que participa de uma campanha, percebe, sabe, mas assim, durante a campanha, eu tenho que me preocupar com a minha campanha, com conseguir os meus votos. Se eu for me preocupar em denunciar o concorrente, em provar que o concorrente está comprando voto, eu não faço campanha. Então, no dia a dia, acaba não funcionando, praticamente não tem muitas denúncias por conta disso, né? Porque as pessoas têm que escolher, ou faz a própria campanha ou cuida da campanha do outro. E a gente está falando de coisas desse dia a dia mesmo. Eu dei esse exemplo do chinelo, porque esse é clássico na história política, Sim. Infelizmente. Mas é desse tipo ou são vantagens regionais? Olha, esse asfalto que vocês estão pedindo há 10 anos virá tão logo, vocês me elejam. Através do candidato tal. Assim? Sim. Acontece muito assim. Na verdade, tem duas situações. Uma situação é a compra do líder comunitário, né? O político, ou algum enviado do político, chega lá, descobre quem são os líderes comunitários. Tem gente que trabalha com isso, né? Tem líder comunitário que vive disso. Dá um dinheiro para o líder comunitário para ele conseguir ali 200 votos, 300 votos. Sim. E ele influencia aquela comunidade para votar no político tal. Até porque ele é um influenciador natural dessa comunidade pela liderança que ele já exercia. Exatamente. Tá. E outra forma... a outra situação é justamente isso que você falou. Geralmente são políticos que já têm influência, né? Ou por parte de algum deputado, ou alguém que já tem mandato, ou talvez seja filho de deputado, enfim. Gente que já tem influência, que consegue uma emenda parlamentar para fazer uma obra no bairro X e coloca uma faixa lá, o bairro X agradece ao candidato tal pelo asfalto. Tá. Então, isso acontece muito. Entendi. Todo mundo que participa da política vê isso acontecendo a rodo. E pedir a grana da campanha? Agora a gente tem aí algumas restrições, tem o fundo partidário, financiamento público de campanhas, mas quando os candidatos têm que pedir ali para um doador privado, como é que é essa difícil. Barganha? Porque eu imagino, porque ela é explícita ou ela é uma barganha subliminar? Olha, eu te dou e depois a gente conversa. Como é que você sentiu isso? Isso também é uma diferença de jogar sujo e jogar limpo. Porque o político que joga sujo, ele fala, olha, você financia a minha campanha aqui, quando eu for eleito eu vou te beneficiar ali. Eu não podia fazer isso, eu não ia fazer isso. Então, eu tive que contar com doações pequenas de pessoas que realmente acreditavam nas minhas ideias. Né? Muitas eu consegui por rede social, outras pessoas conhecidas que conheciam minha índole, sabiam que, enfim, quem eu era. Mas te conheciam já ao longo do tempo? Daí. Amigos de meus pais, amigos dos meus amigos, enfim, pessoas já do meu ciclo de amizade. E, assim, apareceram algumas pessoas que eu não conhecia, interessadas em doar, mas, assim, é pouco. O que aparece espontaneamente é bem pouco. Mas você não chegou a passar por esse constrangimento de alguém, olha, eu te faço a doação, mas isso não chegou a acontecer? Não chegou a acontecer, porque, assim, como eu era uma pessoa totalmente nova, muita gente acreditava que eu não ia chegar muito longe, que eu ia ter, sei lá, 50 votos, 100 votos. Eu acabei tendo quase 4 mil, fiquei de suplente. Entendi. Mas, assim, as pessoas... Eu não atraí esse tipo de pessoas interesseiras por conta disso. Eles foram atrás dos políticos tradicionais, que eles já tinham certeza que queriam conseguir alguma coisa. E como você avalia essa primeira experiência sendo tão marinheira de primeira viagem, assim? Assim, foi muito bom ter experiência, até porque eu fui aprendendo na prática, né,
como fazer, o que não fazer, coisas que dão certo, coisas que dão errado. E, assim, para a próxima vez eu já estou bem mais preparada agora. E, enfim, foi positivo, o saldo foi positivo. Vou te interromper um pouquinho. Bom, a gente volta daqui a pouquinho com a Priscila Chamas para saber como é que ela vai fazer o uso desse aprendizado para ir adiante. Qual foi o caminho que ela escolheu? Até já. Estamos de volta e o Band Entrevista de hoje conversa com a jornalista Priscila Chamas. Priscila, você estava me dizendo então da sua primeira experiência aí numa corrida eleitoral quando disputou uma vaga na Câmara Municipal de Salvador. Bom, aí teve toda a parte ruim da experiência de ser marinheira de primeira viagem, a parte bacana do aprendizado. Mas você se deu conta que daí você precisava deixar de ser amadora? Foi essa a conclusão? Isso. Eu tive, no total, 3.711 votos. Com 4.711 eu conseguiria ter sido eleita. Então, o que faltou foi justamente um pouco mais de profissionalismo, né? Um pouco menos de amadorismo. Porque minha campanha foi totalmente amadora. Eu não entendia nada de política. As pessoas que me ajudaram não entendiam nada de política. E a gente foi fazendo, foi errando, foi acertando e foi indo. Então, faltou isso, faltou profissionalismo. Bom, aí o que eu sei de você, esse é o motivo pelo qual a gente te convidou para o Band Entrevista, é que você foi selecionada por uma entidade que tem o propósito de formar novos líderes. Então, que se chama Renova Brasil. Isso. Eu queria primeiro entender exatamente o que é o Renova para você, para depois entrar no processo de seleção e como tem sido essa formação. Tá, o Renova Brasil é basicamente um curso de formação política. É um curso para pessoas que não são políticos, que nunca trabalharam com isso, não estão lá dentro e querem entrar na política de alguma forma. Completamente ligado ao terceiro setor, quer dizer, são empresários Sim. que organizaram? São pessoas da sociedade, na verdade, né? Não necessariamente empresários. Sim, nenhum vínculo com nenhum partido político. Nenhum partido político, tem gente de vários partidos lá, tem gente do PCdoB até apoiador de Bolsonaro. Tá, então, um espectro político bem amplo. Isso. E como é que você foi parar no Renova Brasil? Que caminho foi esse? Então, no ano passado, né, eu já estava pensando em tentar novamente. E aí eu vi alguma reportagem, não lembro em qual veículo, sobre um curso de formação política para pessoas novatas, neófitas, digamos assim. E eu fiz, olha, era justamente isso que estava faltando para mim, eu vou me inscrever. Era um processo de inscrição? É uma seleção, um processo seletivo. E como é que foi isso? Quantos candidatos eram? Quantas vagas havia? Foram 4 mil e poucos candidatos para 100 vagas. Poxa, vestibular. Foi, vestibular. E como é que é essa prova? Aí eu fiz primeiro uma prova, teve prova de lógica, né, de ética, prova de alguns posicionamentos para ver se eu não era muito radical para um lado e para o outro. Tudo por escrito? Tudo por escrito. Aí, pronto, passei nessa primeira etapa, aí fui para uma segunda etapa, que era uma entrevista por Skype. Tá. Você se recorda de alguma dessas questões que tenham abordado ética? Era uma situação hipotética? Sim, eles colocavam uma situação hipotética, eu não vou me lembrar agora, mas era cheio de pegadinhas. Tinha uma situação hipotética no início do teste e tinha outra muito parecida lá no final, para ver se você não ia se contradizer. Você mantinha a coerência. Isso. Tá. Se você realmente era coerente. Entendi. E aí o curso começou quando e quanto tempo ele vai durar? Começou o curso em janeiro, são 6 meses de curso. Tá. Uma vez por mês a gente se encontra lá em São Paulo. Como uma pós-graduação. Isso. Lato sensu. Isso. O primeiro encontro foi mais longo, durou 2 semanas. Mas agora os outros duram 3, 4 dias por mês. Com palestras? Com palestras. Tá. E fora isso a gente tem um curso EAD também, com palestras também à distância. Tá. E algumas tarefas para fazer em casa. Lição. Isso. Bom, é um cursinho mesmo de formação de lideranças políticas. Agora, das matérias que você já teve, eu queria até que você exemplificasse para mim essas matérias, porque para quem olha de fora é difícil até imaginar. O que fez mais diferença para você? Olha, a gente tem aula, vou exemplificar aqui, direito eleitoral, por exemplo, que é uma coisa que muita gente se bate. Eu me bati muito na minha campanha. Imagino que até incorra acabe ferindo a lei por não conhecê-la. Sim, muita gente acontece isso. Marketing político, como cuidar de redes sociais, coach, a gente tem um coach para cada bolsista, né? Nossa, cada um tem um coach. Bacana. A gente se encontra toda semana.
No meu caso, como a minha coach é de São Paulo, a gente se encontra por Skype. Tá, tem uma reunião por semana. Reuniões à distância mesmo. Isso. No marketing político, as redes sociais são o caminho, Priscila? Sim, mas as redes sociais sozinhas não elegem. Não dá para ficar focado só nisso. O corpo a corpo é fundamental. O corpo a corpo ainda é fundamental. A TV também é uma ferramenta ainda muito importante, porque nem todo mundo ainda está conectado nas redes sociais. A propaganda obrigatória, você se refere? Isso. Tá, de rádio e televisão. A rádio e televisão ainda é muito importante. Mas a rede social é uma coisa que está crescendo cada vez mais. E quando eu falo rede social, são todas. É Facebook, é WhatsApp. O WhatsApp é uma rede que praticamente todo mundo tem. Então, é bem importante. Instagram, YouTube. Mas aí a gente está falando, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa em campanha. De que maneira, pela proposta do curso, essa pessoa usaria o WhatsApp? Com mensagens sobre as propostas dela, veiculando o nome e o número? Como é que é esse uso? Porque eu imagino cá do outro lado, que se ficarem enchendo o meu WhatsApp de mensagem, eu vou ficar louca, eu não vou votar naquele cidadão. Como é que é esse justamente, meio termo, você saber balancear, você ir nas pessoas que já estão propensas a gostar de você por algum motivo. Assim, não adianta também você disparar geral para pessoas que não tem nada a ver. E como é que você faz esse mailing? Se você é um potencial candidato, um futuro candidato, você tem que começar a colecionar e-mails, telefones, etc, etc. Como é que você percebe essa identidade com o outro? Como é que é isso? Bom, assim, a gente faz... No meu caso, por exemplo, eu sempre participo ou promovo muito evento aqui, né, em Salvador. Então, todos esses eventos têm uma lista de participantes com telefone, e-mail, nome. Tá. Então, essa é uma forma, você selecionar pessoas que já têm um interesse parecido com o que você defende através desses eventos. Tem gente que vende lista pronta também, tem empresas que trabalham com isso, enfim, tem várias formas. Vendem os nossos dados, meu Deus. Tem várias formas. É a verdade, né? Mas assim, eu vou usar mais essa forma de utilizar as pessoas, o mailing das pessoas que já têm alguma afinidade comigo. E no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, o que o Renova propõe que se faça com essa ferramenta? Então, assim, é muito abrangente falar isso, porque cada um faz uma coisa melhor. Por exemplo, eu posso fazer texto escrito melhor, você pode gravar vídeo melhor. Então, é você aproveitar o que você faz de melhor. Tá, explorar isso. E ter, por exemplo, um canal no YouTube é uma possibilidade para um possível candidato? Agora, assim, um conselho interessante que eu escutei no Renova é que muita gente fala, você não tem Twitter, você tem que fazer um Twitter agora, tal. Não, você não tem até hoje, não faça. Gaste sua energia com o que você já tem, fazendo bem o que você já tem, o que você já faz. Agora não é o momento de você criar outras redes sociais, você não vai dar conta de tudo. Né? Então, você precisa de uma pessoa para gerenciar isso. Necessariamente ou não? É possível o candidato gerenciar essas ferramentas? Preferencialmente, não digo nem para gerenciar tudo, mas para ajudar. Assim, como eu tenho uma rede social muito forte, que eu sempre cuidei, se de uma hora para outra eu terceirizar isso, as pessoas vão sentir, talvez o resultado não vai ser o mesmo. Vai mudar o tom, né? Mas eu preciso de gente para me ajudar a fazer uma imagem, a editar um vídeo, enfim, a dar uma cara mais profissional ao material. Ferramenta. Isso. Tá certo. Eu vou te interromper mais um pouquinho. A gente volta daqui a pouquinho com a Priscila Chamas e aí a gente vai saber como é que ela escolheu uma legenda, né? Porque se você está sonhando com isso, precisa saber quais são os critérios e o que mais aflige ela como uma pessoa que pensa em continuar na vida política hoje no nosso país. Até já! Estamos de volta e eu converso hoje com a jornalista Priscila Chamas. Priscila, a tua primeira filiação não foi ao Partido Novo, onde você está agora, foi ao PSL, você me disse no primeiro bloco. Como é que você escolheu a legenda para se filiar? Queria sempre que você tivesse em mente um telespectador que esteja pensando sobre isso. Sim. O que ele deve procurar saber? Bom, no meu caso, eu fui atrás de um partido ideológico. Né? Eu faço parte, na verdade, de um grupo chamado Livres. É um movimento, né, de renovação política também. Apartidário. Agora é partidário. Tá. Mas naquele momento, em 2016, a proposta do Livres era renovar o PSL. Então, o Livres estava incubado no PSL. Tá. Então, por isso, naquele momento, eu entrei no PSL. Me candidatei pelo PSL. Tem algumas bandeiras que você acha que são mais importantes que a pessoa considere? Alguns princípios?
Enfim, vou dar um exemplo bem aleatório. Algumas legendas defendem a estatização dos serviços, outras a privatização dos serviços, para usar um exemplo mais amplo, enfim. Você acha que tem algumas bases assim que você deve dar uma olhadinha? Sim, é isso. No meu caso, eu levei isso muito em consideração, porque eu defendo um Estado mais enxuto, que interfira menos na vida das pessoas, na vida do cidadão, que não cuide, não administre empresas. Por exemplo, por que o governo precisa cuidar da entrega de cartas? Tá, Isso entendi. Seria melhor que ele focasse na saúde, na educação, na segurança, que ele não está conseguindo fazer direito porque ele está preocupado com 150 outras coisas que não são prioridades. Então, eu procurei um partido que tivesse essa bandeira. Mas esse é no meu caso, né? Outras pessoas podem ver outras bandeiras. Claro, mas pelo menos procurar uma legenda na qual essa bandeira, que para você é tão cara, tão importante, esteja representada. Sim, mas no caso da maioria dos partidos no Brasil, eles não são muito ideológicos. A maioria é muito fisiológico, né? Digamos que eles remam conforme a maré. Como é que você vê esse pula-pula, esse troca-troca de legenda? Tem deputados federais que já mudaram 8 vezes de legenda ao longo da carreira política. Você fez uma troca. Como é que é isso para você? Assim, você acha que o eleitor não gosta desse troca-troca, não liga para esse troca-troca? No meu caso, eu fiz uma troca porque houve uma mudança partidária, né? O Livre saiu do PSL por conta de uma decisão lá do presidente. Enfim, houve um problema no partido e por isso que eu saí do PSL. E fui para o Novo porque é um partido que defendia as minhas bandeiras, é um partido feito para não políticos. Enfim, eu me identifiquei muito no Novo. O Novo hoje tem que tamanho no país? Como é que é? Tem cadeiras já? Como é que é isso? O Novo, ele foi formalizado em 2015 para 2016. Ele disputou a primeira eleição em 2016, elegeu 4 vereadores. Aqui em Salvador, não. A gente não tinha Novo aqui em Salvador. 4 no país? 4. Foi um em São Paulo, Minas, Porto Alegre e... esqueci o outro. Rio de Janeiro. Então, tem 4 vereadores hoje. É a segunda eleição que o Novo vai participar. Então, ainda é um partido que está começando, né? Entendi. Agora, o que você acha quando você olha mais como cidadã, como alguém que está iniciando nessa vida política, o que mais te incomoda no país que a gente tem hoje? Vamos falar, se a gente conseguir fazer em 3 esferas de governo, no país, no estado e no município, o que mais te incomoda? Nas 3 esferas, assim, na verdade, a gente quer combater a pobreza. Assim, a pobreza acho que é o problema mais grave que a gente tem no Brasil hoje. Mas a gente quer combater a pobreza. E, ao mesmo tempo, é super difícil você gerar riqueza, você empreender, você gerar emprego, gerar renda. Então, assim, é meio complicado você sair da pobreza se você não consegue gerar riqueza. O Brasil é um país super difícil de você abrir empresa. Você leva 5, 6 meses, às vezes, para abrir uma empresa. É o 153 do ranking de liberdade econômica. É o 125 na facilidade de fazer negócios. Então, assim, é muito difícil. O custo do Brasil impede a prosperidade do país. A burocratização, na sua concepção, está no cerne desse círculo da pobreza? Com certeza, a burocratização. Você acha que a política que é possível distribuir renda com benefícios sociais, programas como renda mínima, Bolsa Família, enfim, você acredita nesse caminho? A assistência social, na verdade, é importante para resolver o problema imediato. Tem gente passando fome hoje e agora, a gente não vai dizer, espera aí que a gente vai enriquecer primeiro. Então, é válido nesse sentido. Mas todo programa social precisa ter uma porta de saída. Eu acho que essa é a grande falha do Bolsa Família hoje. As pessoas entram e não saem. Então, assim, hoje a gente tem 1/4 da população brasileira vivendo de Bolsa Família. E mesmo assim o governo, até pouco tempo, comemorava cada vez que entrava mais gente no Bolsa Família. A gente tem que comemorar quem sai do Bolsa Família, que não precisa mais. 1/4 na média do país, porque aqui é muito mais. 33% da população. Né? A gente não pode comemorar isso. Então, 10. Isso não tem nada de positivo em ter 1/3 da população vivendo de Bolsa Família. A gente tem que ter a porta de saída. Então, tem aquela coisa emergencial, a pessoa está passando fome agora, tem que resolver agora, mas no médio prazo ela tem que andar com as próprias pernas, ela tem que arrumar um emprego, ela tem que, enfim. E aí o que você vê como solução é a gente conseguir fazer com que as pessoas criem empresas e se tornem empregadores umas das outras. Isso. Entendo. E os velhinhos? É o nosso futuro, né? Quer dizer, somos cada vez mais numerosos. Sim. A reforma da Previdência está aí, causa muita polêmica. Como é que você vê essa situação? Olha, a Previdência no Brasil é um problema. Assim, não tem como fugir disso, né? O déficit é bilionário. Tem que resolver de alguma forma. Então, assim, alguma reforma é necessária. Não tem como fugir disso. Todos os países passam por isso em algum momento. E, assim, a grande falha, na verdade, da nossa Previdência é que as contas não são individuais. Você contribui hoje,
você sustenta os velhinhos de hoje. E quando você ficar velhinho, você vai torcer para ter dinheiro suficiente para sustentar você. Então, você não coloca o seu dinheiro na conta que vai render para quando você se aposentar, você resgatar aquele dinheiro. E daí, de alguma maneira, ficou rendido para um administrador público duvidoso. Com certeza. E aí é basicamente um esquema de pirâmide. Em algum momento vai quebrar e, infelizmente, foi na nossa vez. Quebrou e precisa ser resolvido. Não é muito animador ouvir isso. Priscila, eu vou te interromper mais um pouquinho, porque a gente vai agora para o Pinga Fogo. Perguntas curtas, respostas curtas. Quem é Priscila Chamas? Uma sonhadora. Um medo. Que o país não consiga sair dessa lama. Um sonho. Futuro melhor. Uma decepção. Os políticos que estão aí. A política. Um caminho. Os partidos políticos. Fisiológicos. A corrupção no Brasil. Um sintoma de um Estado muito grande. O ex-presidente Lula. Que responda pelos seus crimes. Jair Bolsonaro. Também não é o caminho. O futuro. Minha filha, Giovana. Priscila, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. Um bom parto da Giovana para você. Muito obrigada. A gente fica por aqui. No sábado que vem tem mais, às 10 para 7 da noite. Eu espero você. Até lá.